Vamos então fazer a nossa prece. E através dessa prece, buscar a nossa sintonia com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Sintonia com Jesus, nosso Mestre, e com os espíritos amigos que participam deste nosso Evangelho. Que esta sintonia nos permita acalmar os nossos corações, serenar a nossa mente, que nos traga paz e serenidade, tanto a nós que participamos deste Evangelho e também aos nossos familiares, para que eles se sintam confortados, consolados e recebendo toda essa luz. E que cada lição nos ajude a compreender, a cada dia mais, a dimensão da nossa responsabilidade na construção de um mundo melhor. E assim, Jesus, mestre amigo, em teu nome, nós damos por iniciado mais um Evangelho online. E que assim seja. Boa noite a cada um de vocês que aqui está reunido com esse propósito de bem aproveitar alguns minutos para reflexão. A lição que temos pela frente, ela é o ponto final de uma narrativa que está no Evangelho de João e que só nele aparece. Daí porque ela é muitas vezes questionada. Há mesmo os que dizem que esse trecho que está no capítulo 8, versículo 12, que nós vamos trabalhar analisando, é um trecho que está ligado não ao que vem na narrativa precedente, que é a narrativa a respeito do episódio daquela mulher surpreendida em adultério, mas sim no capítulo precedente, quando Jesus está dando instruções aos seus discípulos. E, na verdade, parece que a razão está com estes que dizem que o trecho fica deslocado, porque a narrativa da mulher, não presente em nenhuma daquelas situações, em nenhum dos outros textos, né, ela não terminaria com essa expressão que é a do versículo. Novamente, então, Yeshua lhes fala e diz: eu sou a luz do universo. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. E é esse o tema, quem segue. Quem me segue? Emmanuel faz uma das mais claras interpretações a respeito do que significa seguir a Jesus. E ele o faz através dos tópicos que compõem a lição, chamando a nossa atenção para justamente o que significa segui-lo. Em mais de uma oportunidade, ele vai convidar-nos para que o sigamos, para que sigamos aquilo que ele nos veio demonstrar. É bem verdade que todas as estruturas de natureza religiosa que serão decorrentes daquela manifestação de Jesus lá na Palestina, no início da Era Comum, como nós a contamos, são expressões que dizem observar as regras que ele estabeleceu. Mas teria ele estabelecido regras no sentido de que a observância delas é que nos conduziria a este ou aquele lugar? É algo que a gente poderia usar para refletir, né? E, evidentemente, seria muito mais amplo do que aquilo que a gente vai desenvolver a partir de agora, porque a preocupação central do texto me parece a diferença entre crer e falar,
e efetivamente seguir aquilo que Jesus nos veio testemunhar. Há uma diferença muito nítida, né? O texto todo, então, me parece um texto onde essa questão da fidelidade, fides, fé, ligação, não se dá por intermédio de rituais externos, muito menos por meio de discussões teóricas. O que se quer, na verdade, me parece, é ver uma transformação interior de cada um de nós, que nos permitirá gerar em nós a luz própria que nos dará conta de acompanhar nos enfrentamentos das horas cinzentas da vida. O texto, se eu pudesse resumir numa única expressão, num único objeto, eu diria, ele cria uma distinção muito clara entre a fé de aparência e a fé de seguimento. Os parágrafos da mensagem estão estruturados assim. É dessa forma que é possível lê-los. Vamos ver a questão da fé da aparência? Logo no primeiro parágrafo, o culto exterior, né? O sujeito que é trovejante, falador, que vive com os joelhos postos e que imagina que com isso está demonstrando não apenas o seu seguimento a Jesus, mas também está criando uma aprovação no âmbito social, porém sem nenhuma profundidade espiritual. Mais ainda, a fé teórica e polêmica do segundo parágrafo, aqueles que usam a religião para fazer comentários levianos ou discussões inúteis. É a fé que gasta energia em debates doutrinários em vez de focar na prática do bem. É algo que é feito apenas do ponto de vista do exterior. E é o exterior que vem logo em seguida, na questão da fragilidade da aparência, né? Quem vive de atitudes externas e, eventualmente, de discussões doentias, não tem base nenhuma. E por quê? Porque quando o sofrimento chega, a fé de tais seguidores, entre aspas, desmorona. Ela era apenas uma capa, não é um alicerce. Continuemos, porque eu disse que eram 5 pontos. Logo em seguida, apresenta o texto o sentimento de abandono. Porque o sujeito, diante da adversidade, chega à conclusão equivocada que foi esquecido por Jesus, até mesmo por Deus. Como não houve a construção de uma relação real, aquela que você adquire com a sua melhoria, há essa sensação equivocada de que eu fui desprotegido. E a consequência mais óbvia é o abandono. O sujeito se afasta, porque ele esperava ser protegido, estar livre de questões que o conduzam a ser experimentado. São as provas que os espíritas sabemos fazem parte da nossa trajetória e a gente volta nelas já já. Vem para Emmanuel depois a necessidade de que nós façamos um diagnóstico, aonde é que a coisa falhou, né? E o desespero, ele só ocorre porque nós que ouvimos a mensagem de Jesus, não a ouvimos internamente, mas intelectualmente, né? É como mais uma lição que nos chega. Uma lição decorrente de
uma proveniência interessante que se adequa ou não à nossa maneira de ver, mas ela não é internalizada. A mensagem, então, sofre uma reviravolta, né? Porque não há, da parte de Jesus, para nenhum de nós, facilidade. Ele não prometeu para nós facilidade. Não prometeu para nós, eventualmente, a luz que não seja para aqueles que o sigam. O sigam. Quem caminha, quem age. Aqueles que acreditam que é para ser passivo, descobrem que seguir significa ser exatamente o contrário, ativo. Ativo. A luz da vida, de que ele se faz o grande portador para todos nós, não é algo que ilumina o caminho. Não é a energia elétrica que nós temos. Se a gente se reportar à sua época, isso vai ficar, então, muito mais nítido. Não havia, exceto pelo uso da tocha, condições de caminhar à noite. E poucos dispunham de suficientes recursos para conduzir-se com uma tocha. Era necessário ter quem custeasse o óleo que a iluminava. Ele se vale desse exemplo várias vezes. Então, ele não está falando a respeito do que é externo. Ele está falando de algo que nós vamos desenvolver em nós. Brilhe a vossa luz. É algo que a gente já ouviu e teve até chance de refletir em nossos encontros por aqui. A natureza da luz, então, não é externa. Mas não é mesmo. Porque se fosse, não seria tão desafiante acompanhar os passos de Jesus. O que ele nos propõe, quem me segue, quem segue, é alguém que tem uma lucidez espiritual capaz de lhe permitir entender o propósito das provas e manter a calma até mesmo naqueles instantes onde a escuridão aparece na nossa trajetória. Quem realmente acompanha Jesus não pode perder tempo analisando o mal, as nuvens negras da mensagem. Quem segue tem tanta claridade eterna que aquilo que acontece externamente não vai de forma alguma cegá-lo, paralisá-lo. Ele tem consigo, né? Emmanuel, então, vai nos convidar a parar e refletir, né? Se eu pudesse fazer uma pergunta sobre o texto, parafraseando o nosso Emmanuel na sua advertência, eu ficaria com aquilo que está no final, justamente invertendo a maneira como ele constrói, né? No balanço das nossas vidas, nós somos aqueles que falam sobre o Cristo, sobre Jesus, o Messias, ou nós somos aqueles que tentamos repetir os seus gestos no dia a dia? É um desafio imenso. Por quê? Quem segue não se limita a palavras. É mais fácil que a gente use as palavras. É muito mais difícil assumir um compromisso real de ação e acompanhar os passos fazendo o que Jesus nos exemplificou. Porque é esse o sentido de quem segue. Né? Quem segue? Quem observa, quem pratica, não quem invoca. Seguir não é invocar, seguir é imitar. Você, eu, precisamos fazer o que ele faria. É um excelente parâmetro. Como Jesus agiria nesta situação? E aí, quando a gente recorre ao texto que os evangelhos trazem
notadamente sob a ótica da explicação espírita, nós nos depararemos, por exemplo, com o em marcha quem está nas aflições, e não em stand-by ou em desespero. Em marcha. Continue. Continue. Você não quer ser meu seguidor? Eu não passei enfrentando dificuldades quando aqui esteve? Não foram facilidades. Se nós olharmos os anos da vida pública de Jesus de Nazaré, naquilo que os evangelhos nos narram, veremos que ele é permanentemente assediado pela inveja, pelo descrédito, por questionamentos, enquanto ele distribuía apenas e tão somente o bem. E procurava, de certa forma, como procura até hoje, nos despertar para uma realidade que não é transitória, que vem a ser justamente o terreno onde os que se dizem seus seguidores fincaram as estacas. Não é isso. É um trajeto. O reino não é daqui. Então, trabalhe de maneira a melhorar-se. Não dependa de lâmpadas físicas. Acenda em você mesmo a sua luz, a luz da vida. Essa que eu vim trazer. Pensemos bem. Até ele, nós não tínhamos a noção dessa luz da vida, que representa justamente a demonstração da sobrevivência do espírito. É a luz da vida. Enquanto nós ficamos envolvidos com as existências, nós não nos atentamos para o caráter espiritual que temos, porque nós nos preocupamos com corpos e não com o espírito. Cada reencarnação tem significado para nós um atentar para as coisas transitórias. E aí a gente se envolve até acima do pescoço, com coisas que serão deixadas. E do ponto de vista espiritual, quando Jesus disse, não retenhais nada. Essa é uma parte que eu não posso seguir. Não vos preocupeis com o dia. Não dá. Eu preciso. Eu tenho. Porque, sabe, vejam, a dificuldade que é a nossa compreensão. O seguir. Quem segue? Quem segue? Mas Jesus e a ligação, então, ao episódio da mulher surpreendida em adultério. Infelizmente, só ela, o homem deixaram ir embora e a lei judaica não admitia essa punição para um, a punição era para os dois. Basta que a gente estude o conteúdo da lei e ambos eram conduzidos. E se houvesse a punição, ela seria dada para ambos. Havia ali, naquele episódio, uma armadilha amplíssima. E Jesus percebe o que estavam querendo que ele assumisse. E não assume. Porque ele deixa que eles falem, que eles critiquem, que eles vejam o mal que entendem ela praticava, mas não sozinha. No entanto, ninguém para pensar nos males que traz consigo. Apontar os dos outros é muito fácil. Nós somos campeões nisso. O problema é, aquele mal que eu aponto, eu pratico? Será que aquela postura que eu censuro não é a minha? É por isso que ele diz, olha, se vocês estiverem ok, segue em frente. Se ninguém aqui tem nada de que se acusar, se está evidentemente com a consciência tranquila,
faça aquilo que entender oportuno em relação a ela. E a mensagem nos diz, olha, não perca tempo analisando nuvens negras, porque se a gente olhar as nuvens alheias, vai perceber que é um céu carregadíssimo. Nós temos as nossas próprias dificuldades. Então, não é possível que nós queiramos observar e criticar apenas as alheias. É uma perda de tempo terrível. E o mais importante do conjunto, os momentos de pessimismo não nos devem levar ao desespero, porque é justamente esse o conteúdo da lição. Quando ele diz: aqueles que me entendem descobrem o que lhes fará caminhar em segurança, em segurança, né? Então, nada de maquiagem religiosa. Nós precisamos ter a musculatura moral, não é maquiagem religiosa. E, infelizmente, há uma disseminação dessa falsa adesão a Jesus. Só que ela é externa. Então, o sujeito tem a vaidade de parecer bom, né? Puxa, eu preciso me mostrar uma pessoa boa. Por quê? Porque aí eu vou ser aprovado socialmente. Mas pera. Nós temos que agir no bem quando não somos vistos por ninguém. Aliás, os exemplos deles são sempre claros, né? O que uma mão der, que a outra não saiba. Não é o conjunto, não é a coletividade, são os outros. Então, eu não posso agir corretamente só na plateia. Passo uma imagem de pessoa de fé. Puxa, como o Nazil é um camarada. Você vê, olha que coisa. Não. Quando eu tenho problema pessoal, uma crise no âmbito familiar, uma crise do ponto de vista da minha vida privada, se eu não tiver algo que seja apenas aparente, eu vou desmoronar, porque eu não tenho alicerce. A casa deve ser construída sobre a rocha. Por quê? Porque se vier o vendaval, ela não sucumbirá. Mas aquela que é edificada em terreno que não tem firmeza, a dificuldade derruba. E aí o sujeito se desespera, né? O tempo gasto com os erros alheios é um tempo que nós perdemos. Não podemos jamais nos revoltarmos com as dificuldades que surgem porque nós nos proclamamos bons crentes, bons observadores desta ou daquela recomendação. Nada. E não dá para invocar os espíritos, Jesus ou Deus, pedindo que sejamos livres das provas que sabemos nos são necessárias. Os espíritos foram claríssimos ao nos deixar bem nítida essa ideia de como é a organização reencarnatória. Nós temos o gênero de provas que precisamos enfrentar muito nítido. Nazil, mas eu não me lembro. Presta atenção, porque as provas que nos são úteis vão aparecendo. E quando nós olhamos os que estão à nossa volta, descobrimos que muitos deles têm provas mais severas do que as nossas. Não é apenas do ponto de vista material, como muita gente imagina. As provas mais difíceis são a de natureza moral. É por isso que o convite é quem segue. A lição é quem segue. Quem segue? Aquele que efetivamente entende que precisa ser
um autêntico seguidor, um autêntico servidor. O que não é fácil. Nos nossos dias, particularmente, nós temos uma disseminação de personagens. O personagem digital e social. Posta frases de efeito, quer que o texto seja admirado por aqueles que o seguem, que as suas publicações sejam melhor vistas, particularmente quando dizem respeito a ele ou àqueles que lhe são próximos, aos seus êxitos. Há uma questão muito séria aí, porque cria-se uma imagem. Será que corresponde à necessidade? Porque quando vier o problema que aquelas imagens não retrataram, como mecanismo de defesa, nós vamos rapidamente dizer: puxa, que golpe eu estou sofrendo. Fui abandonado. Ninguém vem em meu socorro. A prova é sua. A prova é sua. Você conhece para se alicerçar e, consequentemente, vencer. Então, meus amigos, há uma diferença muito grande entre saber e crer. Saber e crer. O saber exige efetivamente que a pessoa interiorize aquilo que ela ouviu e não que creia, porque a crença pode representar, às vezes, uma decepção enorme. Vem o vendaval e a pessoa descrê. Quantos amigos, ao longo da existência, eu já constatei se aproximarem do espiritismo e dele se afastarem com a mesma força com que chegaram. Vieram e, de repente, foram embora. Vocês podem me dizer, vieram em que momento? Às vezes, no momento da dificuldade. E depois, de certa forma, entenderam e seguiram. Ou chegaram à conclusão de que o que haviam ali aprendido não lhes tirava do enfrentamento dos problemas, porque é assim que funciona em termos de mensagem de Jesus escondida e que o Espiritismo resgata. É este o ponto central da nossa adesão a ele. Aproximar-se, portanto, tomar conhecimento, significa de imediato fazer um autoexame. O autoexame que o episódio lá daquela mulher, Jesus recomenda façam. Olha, tem erro? Tem erro. Evidentemente, o erro faz parte do processo do crescimento. Agora, você não os tem? Não, mas o dele é maior. Não. A pergunta que ele faz não é nesse sentido. Não está pedindo se o erro dela comparado ao outro. Não, diz, se você não os tem, fique à vontade para cumprir o preceito que a lei fixou. Uma lei que fixou preceito na rudeza, de acordo com a rudeza daqueles que éramos nós, espíritos lá, e que, sejamos bem claros, né? Continuamos a ser. A rudeza ainda faz parte do nosso dia a dia. E ela se apresenta através de expressões que são, às vezes, muito duras, no sentido de não compreender que a falibilidade é algo corrente, que se justifica pela nossa pequena evolução espiritual. Mas é mais fácil, então, apontar o do outro, o equívoco do outro, e censurá-lo. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Quando a gente, então, olha a mensagem que Emmanuel faz, essa interpretação do quem segue,
a gente fica assim com uma amplitude que efetivamente é digna de admiração, porque ele vem para nos mostrar exatamente a diferença crucial que, às vezes, nós não percebemos. Nós não percebemos. Quem quer seguir a Jesus não pode perder tempo com falha de ninguém. Deve cuidar das suas. Então, se eu quero efetivamente seguir a Jesus, eu preciso me conscientizar de que preciso ser melhor. Tenho que lutar para ser melhor. E aí eu passo a observar as minhas atitudes. Vem a ideia da crítica. Eu preciso parar e perceber. Se eu estivesse no lugar, teria feito o mesmo? Teria feito pior? Melhor não criticar. Melhor aceitar. Seguir. Vem o desejo de ver-se livre dos percalços do caminho. Mas, de novo, a gente para refletir. Jesus tinha percalços no caminho? Fez algo que pudesse desaboná-lo em relação a nós, os espíritos que aqui estamos e que ele cuidou e cuida de encaminhar para a exata compreensão da dimensão espiritual? E nós vamos constatar que não, mas absolutamente não. O que ele quis fazer, como outros espíritos que o precederam e muitos outros que o sucederam em relação às suas experiências, foi buscar o esclarecimento de nós mesmos. Entendam, compreendam e vejam que a dificuldade é, como realçam os espíritos, uma necessidade de autoajuste. Por quê? Porque nenhum de nós se depara com algo colocado por Deus no nosso caminho. Acho que nós já superamos essa fase. Deus não gosta de mim, então me faz passar por isso. Esqueça esse tipo de raciocínio. Esqueça. Ele não tem base nenhuma. É um achismo fenomenal. Não é algo que a gente possa parar e pensar, poxa, efetivamente aqui a coisa... Não, absolutamente não. Né? Nós precisamos parar e refletir. Quando fizeres o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás apenas falando de Jesus ou se procura seguir-lhes os passos no caminho comum. É assim que Emmanuel termina o texto. E é assim que a gente precisa, então, se examinar, né? Porque uma oportunidade como essa que a gente tem de se encontrar aqui semanalmente, ela tem justamente esse propósito de fazer com que nós paremos alguns momentos e justamente reflitamos, né? Seguir uma luz, e Jesus nos traz a luz da vida, não é apenas contemplá-la, é caminhar sob ela. Isso é seguir uma luz. Né? Porque ficar contemplando, ela permanece e eu fico aqui. Não, eu preciso acompanhá-la. E qual é a melhor forma de demonstrar que eu sigo a luz? Vendo o lado bom que as coisas têm. Porque até na prova há o lado bom, que é o da quitação. Eu já usei esse exemplo tantas vezes que parece, né, meio assim, ficar repetitivo. Eu tenho uma preocupação de, às vezes, não querer sê-lo. Porém, há certas chaves de conhecimento
que nós não temos jeito de afastar. Eu preciso ver o lado bom da prova que eu estou enfrentando, porque ela é uma necessidade do meu aprendizado. Eu tenho que passar por aquilo. E aprendo com Jesus, porque ele oferece, através do seu exemplo, e nós sabemos pelo Espiritismo da proteção daqueles que zelam por nós, condições para superar aquilo que nós mesmos entendemos necessário ao nosso crescimento. Nós temos condições de superar. Aí eu volto para a questão da musculatura, né? A musculatura te dá condições fisiológicas de enfrentar até mesmo a velhice. Quando os músculos não têm o necessário preparo, a necessária preservação, a necessária elasticidade, plasticidade, o passar dos anos se torna muito difícil, porque as limitações aparecem. É a hora de colocá-los, de deixar a musculatura em ordem. Para quê? Para poder superar aquilo que vem pela frente, né? Manter o bom ânimo e a boa disposição. Ele nos promete algo e tenho certeza, já nos entregou esse conhecimento reforçado agora com que o Espírito da Verdade veio nos apresentar em termos de resgate de uma mensagem completamente esquecida. A sua mensagem me parece completamente esquecida, já que o que se valoriza não são lições no sentido que nós temos tido a oportunidade de rever e refletir aqui. O mundo precisa de Jesus. Essa é a razão pela qual, agora, no momento em que a gente vai vibrar, seria importante lembrar, né, o que nos pede Jesus com o seu exemplo e descobrir em nós mesmos o que ainda falta para não apenas dizer eu acredito em Jesus. Não, eu sigo a Jesus. Com limitações? Sim, com limitações. Claro, ele é um espírito celeste, um Messias. Nós somos espíritos de um mundo de expiações e provas. Porém, já tivemos o exemplo. E mais do que o exemplo, a mensagem. Então, segui-lo é uma questão de opção. Que possamos, nesse instante, vibrar, então, em favor de nós mesmos. Nos momentos em que hesitamos, apesar do que já conhecemos, em dizer com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, que efetivamente saímos da simples crença. Já estamos nos empenhando em viver. E os fatos de cada dia devem nos oferecer chances de demonstrar essa adesão. A perguntinha, o que Jesus faria agora, precisa estar mais vezes no nosso pensamento, para que a gente não faça algo que depois venha a se arrepender, para que a gente não haja por impulso, como muitas vezes agimos, mas com equidistância, olhando, tentando compreender, tentando amparar. Não nos faltam lições, não nos falta proteção. Então, que tenhamos justamente essa firmeza de propósito, porque os bons espíritos
zelam por nós e esperam que nós efetivamente demonstremos, não de maneira verbal, externa, mas de maneira interna, com pensamentos e ações que efetivamente já estamos melhorando. Vamos vibrar então por nós, né? É curioso que a gente vibra por todo mundo e às vezes, puxa, dá para pôr um espacinho para mim? Hoje está aí o espaço, porque a gente diz que segue, eu acho que é meio pouco ainda só o crer, nem o seguir, está longe o seguir, mas o desafio é seguir. A promessa é ótima, é ótima. Vamos encerrar, vibração e tudo, olhando a promessa dele. Eu sou a luz do universo. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Que nós possamos, você e eu, lutar com todas as nossas forças para que essa luz própria seja cada vez maior. Obrigado. Uma ótima semana para você.